Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula. Nessa aula de C Sharp, um projeto .NET Blazor, nós vamos falar a respeito dos bind values. O que é os bind values, para que eles servem e como que a gente utiliza eles, tá? Toda vez que a gente precisa passar dados de um formulário para a linguagem C Sharp, a gente tem o bind values como nosso amigo, né? Aquele cara que vai contribuir para que isso aconteça. Então a gente precisa do bind values é, instanciado dentro implementado ali no código do input, para que a gente faça, para que a gente tenha a relação do que for digitado com a variável. O que acontece se eu coloco um bind value e coloco uma variável que não existe dentro do code? Acontece erro. Vou dar um exemplo aqui para você agora, bem prático. Ó. Vou chegar aqui e vou colocar o arroba bind values, tá? Ó, bind value e o nome da variável. Por exemplo, xnome seria o nome de uma variável. Só que essa variável ela não existe no contexto. Ó. O nome xnome não existe no contexto. O que acontece? Acontece um monte de erro. Ó. Fica tudo meio doido, né? Mas não tem problema. Esse erro aqui simplesmente ocorre porque essa variável não existe. Então vamos resolver o problema. Vou descer lá no arroba code, que é aqui que nós resolvemos esse problema. Ó, vou colocar um private string xnome, tá? E ela não vai ter nome nenhum, ó. Reparem que os códigos já sumiram os erros, ó. Bind Valley já está blindada, né? Bindada com o nome, tá? O bind ele faz uma integração entre a variável e o input. Então, no momento que você digita ali, ele já está passando esses dados ali para a variável, tá? E como que a gente sabe, por exemplo, que a variável está recebendo os dados? Porque desse jeito que está aqui, basicamente o que a gente fez? Criou a variável e disse que no input ela vai receber o nome. Então, normalmente, se eu vier aqui colocar, por exemplo, ó, no nome, que é onde está o bind, né? Fukuta, ele, cadê? Não tem resultado nenhum. Então, eu não sei se realmente deu certo. Então vamos fazer um teste, né? Para ver se deu certo. Reparem que, ó, tá do mesmo jeitinho que nós clicamos, né? Se eu clicar aqui, ele vai mostrar que formulário enviado com sucesso. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer o seguinte: se ele não preencher nada aqui, ele vai dizer para mim preencha alguma coisa. Se eu coloquei o nome, aí ele vai escrever formulário enviado com sucesso, tá? Então, para que ele escreva formulário enviado com sucesso, eu tenho que digitar alguma coisa aqui na variável nome, tá? Então, vamos fazer isso aí, implementar esse código, bem simples. Aqui no enviar, ó, eu vou implementar uma, uma estrutura condicional usando o if. Então, vou colocar o if, né? No C Sharp tem esse método, onde eu coloco string, que é o tipo, snu_orange e o nome da variável. Se eu fizer isso, eu estou dizendo, ó, se xnome for nulo ou vazio, mude o título para, por favor, preencha um campo nome. E isso aqui, ó, é importantíssimo, return. Quando eu ponho return, ele sai fora do private, aqui, sai fora do método. E ele não continua aqui para baixo. Tá? Então, quando ele encontrar o return, ele encerra o método. Tá? Se não for nulo ou vazio, a variável xnome, ou seja, se eu preenchi alguma coisa lá no campo, o campo passou para a variável xnome, então aqui não vai estar vazio. Se ele não tiver vazio, ele não faz isso. Ele vem já para cá e coloca formulário enviado com sucesso. Beleza? Vamos ver se isso está certo? Vou salvar. Tá? E agora vamos lá. Vou carregar aqui, formulário de cadastro. Se eu clicar em branco, por favor, preencha o campo nome. Ó. Beleza, funcionou. Agora eu vou preencher aqui, vou clicar em enviar, formulário enviado com sucesso.
Então, é uma forma da gente testar, né? Eu posso testar se o endereço, se o e-mail, se o telefone, se a cidade, o CEP estão preenchidos, né? Vamos dizer que o CEP eu quero que ele esteja preenchido. Então, o que que eu posso fazer aqui, ó? Posso fazer a mesma coisa, ó. Antes eu vou criar aqui uma variável para não dar erro. É o CEP que eu quero, né? String xCEP, tá? Então o xCEP vai receber o CEP. O CEP está aqui. Então aqui, ó, eu posso colocar em qualquer parte, tá? Eu costumo colocar aqui antes bind value igual a xCEP. Ele achou lá, já não tem erro, né? Então beleza, xCEP. E aí, xCEP está aqui. E aí eu venho aqui e coloco assim, ó. Se string is null or empty de xCEP, abre chaves, beleza. Aí eu coloco aqui, ó, título, por favor, preencha o campo CEP e return, tá? Então agora ele está fazendo verificação da lógica, que é para verificar, para preencher o CEP. Então vamos lá. Vamos recarregar aqui. Nome, exemplo, beleza. Tá limpinho. Então, clicar em enviar. Por favor, preencha o campo nome, né? Porque ele verificou o nome, X, tá? Vou clicar agora de novo. Por favor, preencha o campo CEP. E beleza, vou digitar aqui. Clicar em enviar. Formulário enviado com sucesso. Então ele só envia o formulário, né? Se os dados foram preenchidos, tá? Então o bind value é importantíssimo nesse contexto do Blazor, porque ele serve para esse tipo de coisa. Ele passa o conteúdo do texto do formulário para dentro de uma variável, tá? E, e aí facilita as coisas, né? Porque é uma das dificuldades é você ter essa interatividade, beleza? Por que que aqui está dando esse sinalzinho aqui, ó, tá? Porque quando a gente declara uma variável do tipo string e a gente não inicializa ela com nada, ó, não coloquei nada, né? Quando eu coloco alguma coisa, mesmo que seja nada, some. Por quê? Por que que some? Porque aí ela não é nula. Quando a gente coloca assim, ó, está dizendo que ela está começando como nula. Então ele faz esse alerta, ó, essa variável está sendo nula. Como que eu posso resolver isso? Colocando um igual assim, né, e colocando ponto e vírgula, ou simplesmente igual aqui no xnome, ó, eu vier e colocar aqui uma interrogação na frente do string. Estou dizendo que essa variável ela não é nula, tá? Ela contém alguma coisa. A coisa funciona igual para ambos os casos, tá? Aí vai da sua preferência de qual que é mais fácil de você entender, tá? É, então aqui nessa aula a gente fez essa interatividade aqui, fez esse exemplo, né? E colocou uma comparação, uma condição, né? Para a gente poder entender melhor. Na próxima aula, pessoal, a gente vai ver fazer uma interatividade do lado ali da página, tá? Eu só vou mostrar determinada situação quando algo for válido. Então, por exemplo, eu vou mostrar um campo somente se dentro do código estiver dizendo que eu posso mostrar. E a gente vai fazer isso, vocês vão entender direitinho, tá? E a gente vai criar uma nova página para a gente acostumar a utilizar páginas e vai ficar tudo mais fácil, beleza? Até a próxima aula, pessoal. Até mais.